Pessoal, eu tenho uma coisa para pedir para vocês. Para você que está assistindo aqui agora. Compartilha, dá joinha, comenta. Sabe por quê? Você sabe que é isso que faz o movimento nas redes sociais, né? E aqui você tem informação de conteúdo de qualidade. Então é importante que você que está assistindo, vai assistir a gente, dá o joinha, compartilha, comenta, faça a sua pergunta, que vai ser muito importante para que esse conteúdo todo comece a ser divulgado. Bom, agora eu tenho a missão de ajudar você a entender o quanto o diabetes pode ter um impacto muito forte sobre a saúde ocular. Eu vou ser a sua voz nessa conversa com o Dr. Mauro Goldbaum. Doutor, nem vou dar as boas-vindas, porque a gente já está aqui há um tempinho, né, doutor? Mas é muito bom sentar aqui e conversar consigo. Eu que agradeço. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo e congratular o CBO por mais essa organização, mais esse evento. Doutor, de que maneira o diabetes pode afetar os olhos? Eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas é sempre bom recapitular, porque às vezes a gente cai só no momento da live e isso é muito importante. Com certeza. Então, a diabetes ela pode afetar o olho de diversas formas, mas a forma que a gente tem mais receio, se preocupa mais, é justamente com a retinopatia diabética. Então, a diabetes ela aumenta o risco de catarata, de ter olho seco, mas, digamos assim, a mais grave, pode ser mais grave, a retinopatia diabética é quando a diabetes começa a afetar a retina. A retina é a camada do fundo do olho onde estão as células que enxergam. Então, são as células que vão captar a luz, transformar isso num impulso, num sinal que o cérebro vai receber, vai entender, vai interpretar, e é assim que a gente enxerga. A diabetes não controlada cronicamente, ela leva a pequenas lesões, paulatinamente lesionando os vasos sanguíneos da retina, as artérias, as veias, e aos poucos isso vai tornando os vasos sanguíneos, os vasos retinianos, cada vez mais doentes. Esses vasos doentes, eles podem deixar extravasar, deixar vazar um líquido para a retina, fazendo com que a retina inche. E a retina inchada, ela não funciona bem, a gente não enxerga tão bem, a gente chama esse quadro de edema macular diabético. É possivelmente a causa mais comum entre os diabéticos de diminuição da visão. A gente tem um outro quadro mais grave, geralmente, que é quando esses vasos estão tão doentes que o organismo tenta substituir esses vasos doentes. O organismo tenta resolver formando novos vasos, que a gente chama de neovasos, mas são vasos ainda mais doentes que os originais. E eles trazem ainda mais problemas. Eles crescem para o lado errado, levam a retina junto, podendo levar a sangramento ou descolamento de retina, que é a complicação mais grave de descolamento de retina em paciente diabético, é uma situação difícil de resolver. Ambos os quadros, teoricamente, a gente tem tratamentos específicos, mas, de novo, o mais importante é a prevenção, porque, apesar de termos os tratamentos, nem sempre a gente consegue desfazer o problema ou corrigir de uma forma tão satisfatória. Então, doutor, a partir do diagnóstico de uma diabetes 2, por exemplo, ou mesmo da diabetes 1, já se deve procurar o oftalmologista, ver se teve alguma alteração, ou a alteração também, já vou fazendo um monte de perguntas, né, gente? Ou a alteração também ocorre já quando você tem o diagnóstico, você sente uma dificuldade visual. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. A gente tem critérios bem específicos, teoricamente, para quando procurar o oftalmologista. Então, para diabético tipo 1, geralmente a gente recomenda que o oftalmologista seja procurado 5 anos depois do diagnóstico ser realizado. Por que isso? Porque no diabético tipo 1, a doença ela vem de forma muito marcante, causando sintomas. Então, os pacientes sabem quando a doença começa. E como a doença, a diabetes, leva a um prejuízo vascular paulatino, a gente, em média, sabe que a gente pode esperar 5 anos sem nenhum problema. No tipo 1? No tipo 1. O diabetes tipo 2, a grande diferença é que é uma doença que começa tão silenciosa que a gente não sabe quando ela começa. Se ela começou no ano passado, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, depende, obviamente, um tanto de como é feito o acompanhamento, como esse paciente faz o seu próprio acompanhamento. Então, o que acontece muitas vezes é que é um paciente que não fez um bom acompanhamento e ele vem numa situação que, ao fazermos o diagnóstico, ele já tem essa doença há muito tempo e já tem as complicações oculares, já vem, às vezes, com a retinopatia diabética em situação grave e, às vezes, de forma que a gente não consiga resolver ou melhorar a sua função visual. Entendi. E, doutor, qual a razão de ser uma sociedade específica sobre retina? Essa é uma pergunta
Excelente, tal. Porque extrapola um pouco a questão médica. O olho tem uma característica muito peculiar, muito interessante. Apesar de ser um órgão pequeno, o que está a parte da frente do olho, de trás do olho, são muito diferentes, têm funções muito diferentes e doenças muito diferentes. Então, as doenças da córnea, no fundo, na frente do olho, são muito diferentes das doenças da retina. E, naturalmente, os médicos se associam para, inicialmente, até de forma menos formal, para discutir as suas experiências, discutir a melhor forma de tratar essas doenças que são específicas dessa parte que é diferente, então, do todo. Essas associações, aqui no caso a Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, elas vão crescendo e, com o tempo, vão ganhando mais representatividade, mais legitimidade para funcionar como um porta-voz daquela área que a gente estuda mais. Por que isso é interessante e importante? Porque a gente começa a conseguir representar essa área em fóruns de discussão mais importantes, mais oficiais. Então, a Sociedade Brasileira de Retina in Vitro é afiliada do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e, junto com o CBO, a gente representa a retina em discussões que vão se traduzir no dia a dia dos médicos e dos pacientes nessa área. Então, a gente faz discussões com órgãos regulatórios, órgãos governamentais, todos os participantes do sistema de saúde, a gente faz reuniões para tentar aperfeiçoar e trazer o que há de melhor no monitoramento e tratamento dos pacientes com retinopatia diabética. Acho que o melhor exemplo, a gente teve a oportunidade, foi convidado, e achou uma oportunidade incrível de poder participar na confecção do PCDT de retinopatia diabética. PCDT é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é um documento que é elaborado pela Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, é a comissão que rege ou que decide o que vai entrar, o que vai ser aceito como tratamento dentro do SUS. Então, a oportunidade da SBRV, junto com o CBO, participar da elaboração desse documento, que serve como um guia de como a retinopatia vai ser tratada, eu acho um carimbo na legitimidade, então, da sociedade, para que a gente possa trazer o que a gente entende que seja a melhor medicina, o melhor conhecimento para o bom tratamento desses pacientes. E especificamente na retina, porque o que eu mais entendi é que é diferente uma doença na retina e uma doença no globo ocular, é isso? Exatamente. Assim, aliás, na retina e na córnea. Isso. Então, as funções, as doenças são completamente diferentes. Então, a medicina, para o bem ou para o mal, se tornou bastante especializada. A gente não deve perder o todo de vista, mas ter um especialista, alguém que estude mais, enfim, que se dedica mais a essas questões, digamos, mais localizadas, para que seja elaborado as melhores estratégias de tratamento é fundamental, e acho que ter essas sociedades que se dedicam a essa atividade... A criar protocolos e normativas confiáveis. Que realmente tente melhorar o atendimento da população em geral, especificamente dos pacientes que têm doenças da retina. É um guia. Um azimuth. E o que a gente temos? Quais as medidas preventivas mais eficazes que os pacientes diabéticos podem adotar para proteger a saúde da retina? É importante distinguir 3 momentos. Então, 3 momentos diferentes. A gente tem um momento de diminuir o risco de você desenvolver diabetes. O momento de diminuir o risco de você desenvolver a retinopatia diabética e o momento de diminuir o risco desse processo todo levar a uma perda de visão. Então, para o primeiro momento de reduzir o risco de diabetes, é o que a gente tem conversado o dia todo, é fundamental a prevenção, os hábitos saudáveis, assim, realmente valorizar uma qualidade de vida, enfim, um perfil do seu dia a dia que minimize o risco de você não só ter diabetes, mas as outras doenças cardiovasculares. Se você desenvolveu diabetes, é fundamental no segundo momento, então, diminuir a chance de você desenvolver a retinopatia diabética, como você faz isso, mantendo a doença o mais controlada possível, fazendo acompanhamento com o clínico, com o endocrinologista, com o médico de família, enfim, você mantendo os seus parâmetros clínicos, a glicemia, hemoglobina glicada, da forma mais próxima do normal possível, você diminui muito o risco de você desenvolver a retinopatia diabética.
E, no caso de desenvolver, obviamente, existe a necessidade premente de um acompanhamento com o oftalmologista para que essa retinopatia não evolua a ponto de trazer um prejuízo para a sua visão. Fundamental lembrar que tanto a diabetes como a retinopatia diabética são doenças silenciosas, elas aparecem, elas aos poucos vão minando, vão lesionando, vão tornando os vasos doentes sem que haja sintomas. Então, a gente não pode esperar o sintoma aparecer, a gente tem que começar o acompanhamento antes de sentir alguma coisa. Doutora, eu queria frisar até, nós falamos em 1 ano para tipo 1, quando se descobre, quando você tem o diagnóstico, mas eu não me lembro exatamente quando no tipo 2. Quando eu descubro que eu tenho o diagnóstico, eu vou no oftalmo, então, é necessário já fazer o acompanhamento? Para o diabético tipo 1, a gente pode esperar 5 anos até começar a fazer o acompanhamento oftalmológico. Claro que você pode fazer antes, mas, no máximo, com 5 anos, você deve começar o acompanhamento oftalmológico. Para o diabético tipo 2, onde a gente não tem certeza quando a doença começa, a gente só está fazendo o diagnóstico de algo que já talvez esteja aí há bastante tempo, o recomendado é que a avaliação oftalmológica seja feita logo após o diagnóstico, imediatamente. Eu tinha perdido essa parte, eu falei, não, eu vou repetir, porque é muito importante. Eu que agradeço. Doutor, o que a gente tem disponível como técnica e tecnologia para o tratamento de retinopatia diabética? Isso a gente vive uma situação bastante boa, bastante confortável, e, em parte, por conta desse PCDT da qual participamos. O que eu posso dizer é que, no momento, a gente tem disponível, tanto no SUS como na saúde suplementar, os pacientes que utilizam de operadores de saúde, a gente tem os principais tratamentos são cobertos, seja pelas operadoras, seja pelo SUS. Eles são aprovados, incorporados e cobertos. Então, nós temos tanto tratamentos mais antigos como tratamentos mais novos que se complementam e que diminuem bastante o risco do paciente desenvolver essas formas mais graves, com prejuízo da visão. Claro que quanto mais precoce foram feitos os diagnósticos, mais garantia ou mais chance da gente realmente ter esse resultado sendo obtido. E é importante saber que cada tratamento, no fundo, pode ser bastante diferente de um paciente para o outro, de um serviço para o outro. Então, a gente tem essas possibilidades terapêuticas e cabe ao médico ou oftalmologista, em discussão com o paciente, em discussão com o serviço, ou aonde o serviço está localizado, para se discutir qual a melhor forma de se iniciar o tratamento para garantir que a gente vai ter o melhor resultado possível. Mas o tratamento, a priori, seria interessante se ele fosse individualizado. Certo, doutor. Agora, a nossa última pergunta, se tem alguma coisa que a gente não abordou, mas tem uma pergunta aqui que é para outras especialidades, médicos de outras especialidades que acompanham esses pacientes, qual a mensagem da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo? Às vezes é muito difícil, especialmente no SUS, de ter uma avaliação multidisciplinar, de um colega se preocupar com a área também do outro colega. Enfim, realmente, às vezes é difícil a gente buscar o ideal, mas é fundamental entender que existe uma sinergia potencial. Então, o paciente diabético que ele trata e recupera, ou que tem uma melhora na sua função visual, ele, em geral, consegue também ter um melhor controle do diabetes. Às vezes, ele não controla o diabetes porque tem dificuldades várias, inclusive a dificuldade visual. Na hora que você retira a dificuldade visual, você melhora a possibilidade desse paciente ter não só um controle da glicemia melhor, mas de ter uma busca dessa qualidade de vida melhor. Assim, exemplos bem simples. O paciente que tem dificuldade de enxergar, ele tem dificuldade, por exemplo, de aplicar a sua própria insulina, vai depender de outra pessoa. Mas não só isso, o paciente que tem dificuldade visual vai ter muito mais dificuldade de fazer esses exercícios físicos, os quais a gente tanto tem realçado, assim, de procurar, enfim, fazer suas compras. Então, a melhora da visão pode promover uma melhora do controle glicêmico e vice-versa. O melhor controle glicêmico, como já tem nos ditos aqui, obviamente vai melhorar a função visual. Então, existe um sinergismo muito importante e é fundamental tanto o reforço que o clínico, o endocrinologista faz para que o paciente busque o atendimento oftalmológico, como o reforço que o oftalmologista deve fazer para que o paciente busque esse controle clínico da melhor forma possível. Exatamente. Doutor, muito obrigada pelas informações. Foi excelente a sua participação, como sempre, né? Imagina, eu que agradeço.